Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso CONAZOO, Congresso Nacional de Zoologia Online. Meu nome é Carlos Eduardo Fortes Gonzalez, sou professor visitante sênior da Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará, e vim aqui dar a minha contribuição para este evento, a partir do meu campo do conhecimento, os estudos socioambientais, mais pormenorizadamente a educação ambiental. E daí o título da minha apresentação: Ensino de Zoologia focado em educação ambiental na biologia do ensino médio. Desde o início da minha carreira docente, no ano de 1990, eu venho trabalhando com as questões caras às ciências ambientais, aos estudos socioambientais e, mais pormenorizadamente, na educação para o meio ambiente. Nesta seara, que eu tenho feito as minhas incursões de ensino, pesquisa e extensão no magistério superior. Em carreira concluída na UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Meu primeiro emprego, onde ingressei e concluí a minha carreira no final do ano de 2022, por aposentadoria, e agora dou as minhas contribuições científicas no ensino, na pesquisa e na extensão, como professor visitante da Universidade Federal do Pará, em um programa de pós-graduação na grande área de ensino de ciências. Aqui na tela eu estou devidamente apresentado, professor Carlos Eduardo Fortes Gonzalez, minha área, como eu já falei, Environmental Studies, estudos socioambientais. Aí está o meu LinkedIn, para eventuais contatos, né? Essa aí é a principal rede profissional do mundo, LinkedIn. Então está aí meu endereço disponível para fazer contato por lá. Aí está o meu currículo internacional, que é o da plataforma ORCID, está aí disponibilizado. E no Brasil, claro, como não poderia deixar de ser, o nosso currículo da plataforma Lattes. Plataforma essa que abriga os currículos nacionais de professores universitários, investigadores, cientistas e profissionais de quaisquer outras áreas. Essa plataforma Lattes, abrigada no âmbito do MCT, Ministério da Ciência e da Tecnologia, no CNPq, Conselho Nacional de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. Então, estão aí minhas páginas principais, para efeito curricular, para contato profissional, que é o LinkedIn, e o meu correio eletrônico disponível para quem queira discutir mais assuntos da educação ambiental. Não só estes ligados às ciências zoológicas, que é o objeto da apresentação de hoje, mas a educação para o meio ambiente como um todo, além da zoologia, que é nosso foco de hoje. Então, seguindo a nossa apresentação. Relação entre a zoologia e a educação ambiental. A relação entre a zoologia e a educação para o meio ambiente é uma temática de grande importância no contexto contemporâneo da sociedade, em que a depressão ambiental, os danos ambientais, a grande degradação ambiental que está havendo, assim como a enorme perda de diversidade biológica, representam, então, desafios significativos para as sociedades humanas atuais. A zoologia, sendo a ciência que se dedica ao estudo dos animais, desde a sua morfologia e fisiologia, até a sua etologia, isto é, o seu comportamento e, consequentemente, a sua ecologia, as suas relações com o ambiente. Então, essa zoologia é uma ciência que oferece um embasamento sólido para a educação para o meio ambiente, visando a sensibilização e a capacitação das pessoas e das comunidades para a proteção desses ecossistemas, desses meios naturais. Isso é fundamental para a continuidade da vida planetária. E, por conseguinte, da nossa espécie. A zoologia permite aos discentes a compreensão da enorme diversidade biológica da vida animal planetária. Este campo de estudo, a zoologia, engloba, então, uma imensa variedade de seres vivos, desde os mais simplificados, como os espongiários ou poríferos, as esponjas do mar,
até os mais sofisticados, os mais complexos na escala evolutiva biológica, como os mamíferos, classe a qual nós pertencemos. Inclusa aí a diversidade de formas, tamanhos, hábitats e modos de vida. Esse entendimento é essencial para que o alunado possa valorizar a diversidade biológica como um patrimônio natural basilar, essencial para a sustentabilidade dos sistemas ecológicos. Não vai haver a manutenção da biosfera em equilíbrio sem se considerar todas as formas vivas animais, inclusive. O reino animal é bastante grande e, portanto, decisivo nesses processos de equilíbrio ambiental da biosfera para a manutenção da vida planetária, pelo menos tal qual a conhecemos odiernamente, isto é, contemporaneamente. Diversidade animal e a riqueza da vida. Ao integrar a educação ambiental ao estudo da zoologia, os educadores podem ajudar o alunado, os estudantes, a reconhecerem a relevância das espécies vivas na complexidade das redes vitais, das teias da vida. A biodiversidade não é apenas uma curiosidade das ciências, é um elemento vital para o equilíbrio, para o balanço ecossistêmico e, por extensão de ideias, para a continuidade da vida na Terra, inclusive da nossa espécie. Assim sendo, a conscientização sobre essa diversidade biológica é o primeiro passo para a sua preservação, para a sua conservação. Funções ecológicas e a interdependência das espécies. A zoologia fornece elementos para o entendimento, para a compreensão das funções específicas que os animais desempenham nos sistemas ecológicos. Por exemplo, os insetos polinizadores, como os apídeos, como as abelhas, são fundamentais para a produção de alimentos, enquanto os predadores de topo, como os lobos, por exemplo, regulam as populações de presas, mantendo, assim, o equilíbrio ecológico. Estas funções são fundamentais para a manutenção salutar dos sistemas ecológicos, que, por sua vez, sustentam a vida planetária e, por extensão de ideias, sustentam também as sociedades humanas, que não podem prescindir desse equilíbrio ambiental para a continuidade da sua sobrevivência, necessitam desse equilíbrio da biosfera, que nós mesmos estamos desequilibrando, dada a nossa tecnosfera, a nossa ideologia de superprodução e superconsumo, que tem que ser um tanto revista, para se permitir a continuidade da vida planetária. Por exemplo, um dos impactos ambientais globais mais significativos que enfrentamos hoje é a questão dos câmbios climáticos. E boa parte dessa situação, das modificações climáticas extremas que estamos tendo, e estão já prejudicando os ecossistemas diversos, se deve a essa ideologia capitalista da superprodução e do superconsumo. O regime vigente, o sistema capitalista tal qual posto hoje, não tem como se manter em equilíbrio, porque lembrem que esse sistema econômico tende ao infinito. Sim, o sistema capitalista tende ao infinito. Não haveria problema nenhum com isso se a ocupação humana fosse infinita, mas não é. Nós estamos limitados a esse terceiro planetinha do sistema solar indo para o meio externo ao sistema solar, que é a Terra, né? Estamos limitados aqui. Então, nós não podemos conceber com sustentabilidade um sistema econômico que tende ao infinito, que é o sistema capitalista, em um planeta finito, um geoide, que é o planeta Terra. Está aqui, mais ou menos um geoide, não é? Uma forma de globo, mas um globo achatado nos polos e dilatado na linha equatorial. Aqui exagerando para salientar o que digo. Então, achatado nos polos e dilatado na linha equatorial. Não há como sustentar um sistema infinito nessa porção finita de recursos naturais. E o sistema capitalista tende ao infinito. Vejam, quaisquer empreendimentos têm que pensar sempre no crescimento. O que acontece com o empresário, com o empreendedor, se ele pensar
É muito possível que aconteça isso. Se ele pensar, não, agora tá bom, estou com 10 empregados, chega, vou me manter assim. Se ele se mantiver assim, a chance dele ser engolido ou superado pela concorrência é grande. Então tem que sempre crescer mais um empregado, mais uma unidade, e assim a sociedade como um todo. Isso gera mais uma rua, mais uma quadra, mais um bairro, mais uma cidade, mais uma planta industrial, mais uma ocupação suburbana, mais uma ocupação na área rural, mais uma fazenda, mais um latifúndio, mais uma unidade da universidade, não sei aonde agora que implementou um campus, percebe? Quer dizer, tudo tem que crescer indefinidamente. Isso não é plausível em um planeta finito, e por isso que esse sistema tem que ser revisto para o bem da questão ambiental, né? E então também há uma discussão cara aqui no ensino de zoologia focada em educação ambiental na biologia do ensino médio. Sim, porque um dos responsáveis por esses impactos ambientais, que são deletérios ao ambiente, e por conseguinte também a qualidade de vida humana, um dos responsáveis é esse sistema capitalista com essa tendência dele para o infinito. Então, algo para ser revisto. Isso aí faz parte das ideias que a gente tem que explorar quando fala de funções ecológicas e a interdependência das espécies. A nossa espécie é interdependente de todas as outras. E nós estamos, literalmente, entre aspas, afundando o barco todo. Estamos depletando todas as condições vitais da biosfera com a nossa superprodução e com o nosso superconsumo. Por isso que esse assunto, que à primeira vista parece puramente político e econômico, que é o sistema capitalista, tem tudo a ver com as questões socioambientais. Não há como separar essas coisas. Não há como separar essas coisas de verdade sem levar o assunto dos estudos socioambientais a sério. E isso faz parte, porque as sociedades estão nos ecossistemas, né? As sociedades humanas fazem parte desses ambientes e estão degradando esses ambientes desse modo. Então, toda essa situação tem que ser, de alguma maneira, revista. Bem, continuando aqui, mais focado novamente no ensino de zoologia, focado em educação ambiental, na biologia do ensino médio. Funções ecológicas e a interdependência das espécies. A educação ambiental pode utilizar o conhecimento gerado pela zoologia para ilustrar a interdependência entre as espécies. Quando os alunos compreendem que a extinção de uma única espécie pode desencadear uma cascata de impactos negativos em todo o ecossistema, esses estudantes estão mais propensos ao reconhecimento da necessidade da proteção de todas as formas vivas, animais, vegetais, todas elas. Essa interdependência, essas interconexões, se constituem num conceito central na educação para o meio ambiente, que busca a promoção de uma visão integral do meio ambiente. Tudo faz parte, e por isso tudo tem as suas implicâncias com o ambiente. Tanto isso é fato que eu falei até já nessa apresentação, há poucos instantes atrás, de aspectos da política e da economia mundial, que têm que ser revistos. Não existe um estudo sério no ambiente se eu não vejo essas circunjacências, esses entornos decisivos sobre esse ambiente, representado inclusive pela sociedade humana. Até porque o que se entende hoje como meio ambiente, o que se compreende hoje como meio ambiente, é a interação da sociedade com os ecossistemas. Essas interações estão dando aí a matiz, a cor do que entendemos por meio ambiente hoje, com todas essas degradações, com todos os efeitos deletérios dessa sociedade humana sobre os ecossistemas, dado o nosso modo de vida. Ameaça à fauna e a urgência da conservação. A zoologia permite identificar e analisar as diversas ameaças que os animais enfrentam, como a perda de hábitat devido ao desmatamento, a caça ilegal, a poluição e aos câmbios climáticos que já foram comentados. O entendimento dessas ameaças socioambientais é essencial para o desenvolvimento de estratagemas efetivos de preservação e de conservação. O que fazer, então, para mitigar ou mesmo evitar, em boa parte dos ecossistemas, o desmatamento? O que fazer para coibir a caça fora da lei? Como mitigar a poluição ou os efeitos desta poluição ambiental no ar, na água e no solo? Isso é, em todos os compartimentos físicos que formam o ambiente existe essa poluição e interagem entre si. O que é poluído em um ambiente vai para os outros. Não existe poluição puramente da água.
A poluição pode ser na água, vai extrapolar para os outros meios. Assim também a do solo e a do ar, porque esses meios físicos estão totalmente interligados. A própria água, por exemplo, é um grande carreador dessas situações de agentes poluentes serem disseminados por todos os compartimentos físicos, por causa do próprio ciclo biogeoquímico da água. As águas poluídas evaporam e nisso podem levar também compostos químicos deletérios que foram jogados nessa água. Aí chove numa outra região, polui então, chovendo em uma outra região, polui as águas da outra região, o solo da outra região, o ar da outra região. E assim também quando a poluição parte do ar ou parte do solo, está tudo interligado. Não existe pura e simplesmente poluição do ar, da água e do solo. Isso são holofotes iniciais, onde eu começo o estudo, para daí eu perceber que isso vai dispersar também para os outros compartimentos ambientais. Então está tudo interrelacionado. Ameaças à fauna e a urgência da conservação. Continuando. A educação ambiental utiliza o conhecimento gerado pela zoologia para a sensibilização dos estudantes sobre a emergência, sobre a urgência da preservação e da conservação. Assim sendo, a compreensão das ameaças enfrentadas pela fauna é fundamental para que os alunos possam ser incentivados à participação nas ações preservacionistas e à adoção de comportamentos com sustentabilidade nas suas rotinas. E assim também extrapolar educacionalmente para as suas comunidades de entorno, que esses alunos divulguem essas questões e ajudem, então, nesse efeito multiplicador que a educação ambiental pode ter a partir de cada pessoa que conhece e divulga para as outras as melhores formas de fazer as coisas. Logicamente, com as explicações necessárias, porque o entendimento das coisas é crucial para que as pessoas se sintam motivadas a fazê-las. Obviamente, você é motivado a fazer uma coisa que você compreende a razão de ser. Por que tem que ser feito daquela maneira ou por que o comportamento tem que ser modificado. Se você não entende, é muito menos propenso à mudança. Você não entende para que aquela modificação. Logo, é mais fácil a não aceitação. A não compreensão gera a não aceitação de novos comportamentos ou de mudanças que seriam necessárias para a melhor conservação ambiental e, por conseguinte, para a melhor qualidade de vida socioambiental. Estratégias de conservação e o papel da educação. A zoologia fornece os elementos da ciência que são imprescindíveis para o desenvolvimento de estratégias conservacionistas, como a implementação de áreas protegidas, programas de reprodução em cativeiro, e iniciativas de recomposição de habitats naturais. Esses saberes são fundamentais para a garantia de que atitudes conservacionistas sejam efetivas e embasadas em fatos científicos conhecidos, em evidências, para que a coisa efetivamente funcione. Estratégias de conservação e o papel da educação. A educação ambiental aplicada, então, por este corpo estudantil, pode usar esses conhecimentos da zoologia para a promoção de ações efetivas de conservação. Isso pode incluir a participação em projetos conservacionistas, pode incluir a promoção de políticas públicas ambientais e a adoção de práticas rotineiras que contribuam para a sustentabilidade socioambiental. Então, essa integração da zoologia com a educação ambiental pode fazer com que os estudantes sejam capacitados à atuação como agentes modificadores, dando então a sua parte, o seu quinhão de contribuição social para a proteção das espécies animais e dos ecossistemas. Então, quem é professor de biologia no ensino médio, onde é dada com mais ênfase a disciplina de zoologia, eu digo dada com mais ênfase porque ela é começada lá na unidade curricular de ciências do ensino fundamental 2. Mas, de qualquer maneira, o aprofundamento, a zoologia propriamente dita com mais corpo de ciência de zoologia, é no ensino médio. E a única oportunidade da vida que muitos alunos terão, porque a partir do ensino médio mesmo, quem continue suas carreiras de ensino superior, pode optar por carreiras outras que não as ciências biológicas, ou enfim, não vai ter mais contato com a zoologia. Então, o professor de biologia do ensino médio, ao ministrar as aulas no campo da zoologia, não pode deixar de aproveitar a oportunidade de dar de si
enquanto docente, o mais importante das ciências biológicas no campo da zoologia no ensino médio, que são as concatenações com as questões socioambientais. O que a zoologia representa e como ela interage com essas questões caras da sustentabilidade, que afinal são de principal responsabilidade do professor de ciências biológicas. Porque, embora, claro, desde já, todos os professores devessem trabalhar com a educação ambiental. Sabemos disso, que é o que a PNEA, Política Nacional de Educação Ambiental, preconiza. Todos os docentes são potencialmente educadores ambientais. Mas, na prática, sabemos como a coisa funciona. Isso vai acabar um tanto limitado na sala de aula, na prática e no dia a dia, aos professores mais correlacionados pela própria natureza das suas faculdades, às questões ambientais e socioambientais, que são os professores, nomeadamente, de biologia e de geografia, que vai ter, então, também uma boa proximidade com as questões socioambientais, por causa da geografia física, geografia da paisagem, elementos introdutórios da geologia, que é dado na disciplina de geografia. Enfim, são os professores mais afeitos a essas questões, inclusive das ciências biológicas, a zoologia, a vida animal, que é boa parte desse meio ambiente. O ambiente é o quê? É basicamente a vida animal, a vida vegetal, a microbiota e o reino fungi, e os monera. Então, a zoologia é uma boa parte dessa corporação que é o meio ambiente. E daí a importância do professor de biologia nas suas aulas fazer as correlações das ciências zoológicas com os aspectos e impactos ambientais de interesse, para que o aluno saia do ensino médio mais bem preparado, com melhor entendimento das questões ambientais, para que, independentemente da sua área de atuação, ele consiga sempre vislumbrar os aspectos de sustentabilidade que ele teria que olhar para a boa continuidade da biosfera. Seja ele um engenheiro, que é uma área altamente tecnológica, tem que ter esses conhecimentos de ciências ambientais e, por conseguinte, de sustentabilidade socioambiental, bem como quaisquer outros profissionais, atuantes em diversas outras áreas. Exploração de recursos e suas consequências. A zoologia permite uma análise detalhada de como as atividades humanas, como a urbanização, a agricultura intensiva, a mineração, e a piscosidade excessiva, melhor, a pesca excessiva, piscosidade seria a taxa de pesca. E a pesca excessiva tem impactado negativamente os habitats e as populações animais. Por exemplo, a pesca excessiva, a taxa de piscosidade, como eu disse há pouco, ela se mantém muito alta em vários lugares do mundo, com o hábito da alimentação de frutos do mar nas regiões costeiras do mundo todo. Então, podem ver que várias espécies de peixe estão no mercado encarecendo barbaramente e algumas literalmente sumindo, estando cada vez mais restritas, cada vez menos abundantes. Isso se deve a essa taxa de piscosidade muito elevada. Então, o oceano, embora possa parecer uma massa de água infindável, não é, tem uma finitude, até porque a zona produtiva do oceano é muito rasa, é a zona fótica, que é onde a luz penetra na massa de água marinha, penetra apenas, bem, cerca de 70 metros, raramente chegando aos 100 metros em águas extremamente cristalinas e claras. Então, a zona de produção de biomassa é só aí, porque quem começa a produção de biomassa nos ditos talassociclos, isso é, o ciclo biológico marinho, né? Que é o grande talassociclo, vem do grego talassa, mar. Essa produção orgânica começa com o fitoplâncton. O fitoplâncton, pela fotossíntese, produz, então, biomassa e daí alimenta essas redes, essas teias marinhas. Só que só nessa pequena zona de uma lâmina d'água de uma profundidade de 70 metros, muito raramente chegando próximo de 100. Então, a produção é limitada. Por isso que a taxa de piscosidade tem que ser controlada, por isso as leis restritivas quanto a certos instrumentos de pesca, como, por exemplo, as possibilidades tecnológicas de superpesca por redes gigantes em barcos pesqueiros, isso deve ser evitado em certas estações, como as estações reprodutivas de algumas espécies de peixes marinhos. Daí a necessidade de todas essas legislações
isso junto aí também com uma proteção dos manguezais, que são os berços da vida marinha, tudo isso junto aí exatamente para tentar coibir essa pesca excessiva, para que se mantenha essas populações de peixes. Então, nada contra a pesca, podemos consumir peixes, como podemos consumir qualquer coisa. Os seres humanos podem e devem consumir, como todos os outros seres vivos o fazem. O nosso problema é o superconsumo. A superprodução e o superconsumo, nesse caso dos peixes, o superconsumo. Então, esse superconsumo tem que ser evitado, para que não incorramos na extinção de algumas espécies de frutos do mar, peixes, entre outras. Então, essas atividades todas aí listadas, que têm impactado negativamente os habitats e as populações animais, essas atividades resultam na fragmentação de habitats, na poluição de ecossistemas aquáticos, sejam dulcícolas, isso é, de águas doces ou ambientes marinhos, e ecossistemas terrestres, por causa dessa superexploração de espécies, sobreexploração ou superexploração de espécies, levando muitas delas à beira da extinção. E de muitas já, de fato, extintas por essa atividade de superpredação humana. Exploração de recursos e suas consequências, continuando. A educação ambiental, lastreada no conhecimento das ciências zoológicas, pode conscientizar o alunado sobre as resultantes destas ações e a necessidade, portanto, emergente e urgente de mudanças nos padrões de produção e consumo. É a minha crítica da superprodução e superconsumo, utilizando mais uma vez essa expressão. Essa conscientização é o passo inicial para que se adotem práticas com maior sustentabilidade que mitiguem os impactos ambientais adversos das sociedades humanas sobre a diversidade biológica. Mudanças climáticas e a adaptação das espécies. A zoologia estuda como as mudanças climáticas estão afetando os padrões de migração, reprodução e sobrevivência das espécies. A alteração nos ciclos sazonais, o aumento das temperaturas e a acidificação dos oceanos estão forçando as espécies a adaptarem seus comportamentos e hábitats, muitas vezes com sucesso limitado. Mas é melhor um sucesso limitado dessas espécies do que nenhum, porque o insucesso significa a extinção, se ela não tiver mais espaços viáveis ambientalmente para onde se alojar, né? Se essas espécies de animais não encontrarem novos biótopos, isso é, novos meios ambientais habitáveis. Só que esse sucesso muitas vezes é limitado, isso é, essas espécies vão tendendo à extinção. Mudanças climáticas e a adaptação das espécies, continuando. A educação ambiental pode usar esses estudos para a sensibilização dos alunos sobre a gravidade das mudanças climáticas e a necessidade de ações imediatas para a mitigação dessa crise climática. A compreensão de como as modificações do clima estão afligindo a vida animal pode fazer com que os estudantes sejam motivados ao apoio de políticas ambientais que tenham mais rigor e que possam, então, promover a redução dos impactos ambientais da humanidade e dos seus próprios impactos ambientais, desse alunado e das suas famílias e de toda a comunidade escolar e ou universitária de entorno. No caso aqui, escolar, porque estamos falando do ensino médio. Formação de cidadãos conscientes e responsáveis. A zoologia não é apenas uma disciplina científica, mas é, inclusive, uma das ciências determinantes para a educação para o meio ambiente. Com o estudo dos animais, isto é, a zoologia, os discentes podem desenvolver uma compreensão aprofundada das complicadas integrações ambientais que sustentam a vida, a biodiversidade planetária. Esse entendimento é essencial para a formação de pessoas conscientes, que reconheçam a relevância da diversidade biológica e estejam dispostas à ação para a proteção dessa biodiversidade, em prol da manutenção do equilíbrio ecossistêmico da biosfera
e, por conseguinte, da qualidade de todos os seres, de vida de todos os seres vivos, inclusive, posto aí, a vida humana, a qualidade de vida das sociedades humanas. Formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Continuando, a educação ambiental utiliza a zoologia para a construção de valores de responsabilidade ambiental, socioambiental, entre os estudantes. O aprendizado sobre a fragilidade dos sistemas ecológicos e o impacto deletério de boa parte das atividades antrópicas sobre a vida animal, com esses conhecimentos, os aprendizes são, então, motivados à adoção comportamental que possa promover a sustentabilidade socioambiental. Isso inclui desde o consumo consciente até o engajamento, até o envolvimento direto e participativo em ações comunitárias de proteção ao meio ambiente. Ética ambiental e o respeito pela vida. A zoologia também oferta um contexto para debates sobre a ética ambiental. Situações como a utilização de animais em investigações científicas, o impacto da caça esportiva e a conservação de espécies em extinção podem e devem ser assuntos explorados em classe, para a promoção de reflexões, de ponderações sobre o direito animal e a responsabilidade humana na proteção da vida. Essa é uma questão ética. Uma vez que nós estamos interferindo tão negativamente nas formas vivas, nós, humanos, nossa sociedade humana, tem que assumir, então, essa responsabilidade humana na proteção da vida. Até por uma questão ética. Ética ambiental e o respeito pela vida. A educação ambiental pode amplificar esses debates acadêmicos e escolares, motivando o alunado à ponderação sobre o seu rol, sobre o seu papel na preservação e na conservação ambiental, e, por conseguinte, na promoção do bem-estar animal. Essa ponderação ética é fundamental para o desenvolvimento de uma consciência de meio ambiente profunda e duradoura, que transcenda o conhecimento teórico e que se traduza em ações práticas em prol dessa continuidade da vida, da biosfera, em equilíbrio e, logo, com qualidade de vida para todos os seres vivos, animais, vegetais e todas as outras formas. Desenvolvimento do pensamento crítico. Outra importância aí do ensino de zoologia focada em educação ambiental na biologia do ensino médio. Desenvolvimento do pensamento crítico. O estudo da zoologia, com sua ênfase na análise de dados e na compreensão dos processos biológicos, é uma excelente forma de estímulo ao pensamento crítico entre os estudantes. A exploração de questões como a evolução, a adaptação ecológica e a ecologia propriamente dita. Com isso tudo, os alunos são incentivados ao questionamento, à análise e à interpretação das informações socioambientais disponíveis de forma crítica, de forma analítica, desenvolvendo habilidades fundamentais para a tomada de decisões bem respaldadas, com os melhores conhecimentos científicos disponíveis. Ainda sobre o desenvolvimento do pensamento crítico. A educação ambiental pode canalizar esse pensamento crítico para a análise de questões ambientais complexas. Os estudantes são encorajados a investigar as causas e consequências dos problemas ambientais, a avaliar diferentes soluções e a tomar decisões fundamentadas sobre como agir em defesa do meio ambiente. Engajamento em ações ambientais. Ao estudar os desafios enfrentados pelas espécies animais, os alunos são muitas vezes inspirados a agir. A zoologia fornece exemplos concretos que podem motivá-los a se envolver em iniciativas de conservação, como o voluntariado em parques naturais, quer dizer, o aluno do ensino médio poderia fazer um estágio em alguma situação assim, um parque natural, um jardim zoológico. A participação em campanhas de proteção da vida selvagem ou a promoção de habitats amigáveis para a fauna local, da região em que esse aluno vive. Engajamento em ações ambientais. A educação ambiental pode transformar essa inspiração em ação ao fornecer o conhecimento necessário para que os alunos se engajem em atividades práticas de proteção ambiental. Ao aplicar os princípios aprendidos na zoologia, podem contribuir ativamente para a preservação da biodiversidade e a construção de um futuro sustentável.
Em resumo, a relação entre zoologia e educação ambiental é muito sinérgica. Um campo do conhecimento retroalimenta o outro. A zoologia fornece o conhecimento científico necessário para a compreensão da diversidade biológica e a complexidade do mundo da zoologia, do mundo animal. Enquanto a educação para o meio ambiente usa esses conhecimentos para a promoção da conscientização, a reflexão crítica e a ação a favor da sustentabilidade social ambiental. Portanto, coligados, essas áreas do saber desempenham um papel fundamental na formação cidadã, para que as pessoas sejam bem informadas, conscientes e participativas nas questões da proteção do meio ambiente. Preparando, então, esses indivíduos, esses estudantes, para enfrentar os desafios ecológicos. Espero, então, ter contribuído para dar alguns olhares possíveis quando o professor de ciências biológicas ensina zoologia no ensino médio. Todas as possibilidades que ele tem em relação à educação ambiental. E deve fazer. Certamente, uma das funções da zoologia no ensino médio não é a zoologia pura por si só. Também, isso é importante. Mas é importante exatamente para se desvelar, inclusive, numa utilidade prática imediata para o aluno, que é perceber as questões socioambientais do seu entorno, tanta coisa para ser melhorada, não é? Com tantos impactos ambientais globais que estão havendo, o mais em voga na mídia contemporaneamente é a mudança climática, mas não se resume a ela. Todos esses outros impactos também que discorremos aqui ao longo da apresentação, como pesca excessiva, acidificação dos oceanos, poluição do ar, da água e do solo, todos os impactos ambientais globais que se refletem também em manifestações locais que estão juntos desses alunos brasileiros, né, inclusive. Boa parte dessa apresentação aqui, na maioria, vai ser dirigida à situação educacional brasileira, não é? Claro que poderíamos ter um outro estrangeiro assistindo aqui, mas tudo que eu estou dizendo aqui vale do mesmo jeito também para o ensino médio de outros países, lusófonos que estejam nos vendo, ou de outros países que possam entender a língua portuguesa também, porque as pessoas conhecem também, ou enfim, né? Então, isso aí é uma forma pragmática de encarar uma utilidade prática do ensino da biologia no ensino médio, para além do conhecimento da zoologia pura e simples, para além dela, e inclusive revelando a importância dela, esse desvelar das relações com o meio ambiente, para melhorar o meio ambiente, situação tão cara para nós, que estamos degradando esse meio, e precisamos melhor cuidar da nossa casa. Oikos Logos, tratado da casa, o estudo da casa, ecologia, Oikos Logos, e a nossa casa é a Terra. Então, temos que ter esse olhar ecológico para o nosso planeta também a partir da zoologia, e daí a importância da zoologia focada em educação ambiental na biologia do ensino médio. Espero ter contribuído com esses novos olhares, e estou à disposição aí para empreitar as acadêmicas, bastando me contatar. Grato mais uma vez pelo convite aos organizadores deste evento, agradeço pela oportunidade de fazer essa fala. Um grande abraço a todos e um ótimo evento. Sigo à disposição, basta me contatar. Grande abraço, pessoal. Façamos a nossa parte socioambiental. Até mais e um bom Conazol para nós todos.